Olá a todos, bom dia. Hoje eu vou apresentar o nosso mapa sobre regulação da expressão gênica e os responsáveis por essa obra-prima são Caroline da Silva Silva, Edma Santos de Antônio, eu mesma, e Sabrina Barbosa Teixeira. Bom, a proposta desse mapa é diferenciar a regulação da expressão gênica de procariotos da expressão gênica de eucariotos. Os procariotos, eles organizam seus genes em operons para menor gasto energético. E também para menor gasto energético, eles precisam de mecanismos rápidos e eficientes de regulação. Vale ressaltar que, em comparação com os eucariotos, a regulação da expressão gênica em procariotos é muito mais simples. A regulação da expressão gênica em procariotos ela pode ocorrer em dois momentos. Mais comumente na transcrição, ou também pode estar ocorrendo na tradução. Na transcrição, ela pode ocorrer ainda em dois momentos: no início da transcrição ou no término da transcrição. No início da transcrição, podem ocorrer regulações positivas para estimular que esse gene seja transcrito através de proteínas ativadoras, ou pode ser um controle negativo através de proteínas repressoras que impedem que esse gene seja transcrito. Um exemplo que pode se dar para esses dois modos de regulação no início da transcrição é o operon LAC. Ele tem os dois tipos de regulação. O operon LAC é o conjunto de genes que produzem enzima para a quebra da lactose. A regulação negativa do operon LAC, ela ocorre em dois momentos. Quando há ausência de lactose, então se não tem lactose, não tem por que a célula produzir enzima para quebrar, ou quando tem alta de glicose na célula. A célula ela vai quebrar a lactose para produzir glicose. Então, se a célula já tem muita glicose, ela não precisa quebrar a lactose. Nesses dois momentos, o que ocorre é a ligação de um repressor, uma proteína repressora na região operadora, impedindo que a RNA polimerase passe pela região operadora e chegue até os genes estruturais para a produção dessas proteínas. E a regulação positiva do operon LAC ocorre quando existe lactose na célula e a célula precisa de glicose. Então, é nesse momento que o repressor ele é inativado pela própria lactose, que se liga a ele e retira ele da região operadora, liberando a região operadora e fazendo com que a RNA polimerase possa passar. E, além disso, uma proteína auxiliadora é adicionada a esse processo e ela auxilia a RNA polimerase a realizar o trabalho dela, que é passar pela fita e codificar o RNA mensageiro para a produção das enzimas que vão quebrar a lactose. Já no término da transcrição, a regulação ela é feita por atenuação. O que seria isso? Um exemplo para explicar essa atenuação é o operon triptofano. O operon do triptofano ele é regulado pelo próprio triptofano. Quando os níveis de triptofano estão altos na célula, é muito mais fácil para o ribossomo encontrar RNAs transportadores com anticódon para se ligar nos códons para triptofano. Devido a isso, o ribossomo ele consegue passar muito rapidamente pelas regiões 1 e 2, que são os códons para triptofano do operon do triptofano. E com isso, a região 3 e 4 elas se ligam, puxando a fita da RNA polimerase, tirando ela da reação. Isso faz com que essa fita não seja terminada, então não vai produzir mais triptofano, já que os níveis de triptofano na célula estão altos. E o contrário acontece em baixos níveis de triptofano na célula. O que acontece é que o ribossomo demora mais na região 1 para encontrar um RNA transportador contendo o anticódon do códon para o triptofano. E isso faz com que a região 2 e 3 se liguem, porque o ribossomo demorou mais nessa região, então a região 2 e 3 foram ligadas. Com a não ligação da 3 e da 4, a RNA polimerase ela não é retirada, então ela pode seguir a transcrição e finalizar essa fita de RNA mensageiro. Já a regulação na tradução
ela pode ser feita por pequenos RNAs, chamados de sRNAs, e por proteínas ribossômicas. Ambos têm atividade repressora que impedem a ligação do ribossomo na fita de RNA mensageiro. Agora, indo para os eucariotos, os genes eles são transcritos individualmente, ou seja, cada gene tem sua própria maquinaria de regulação, diferente de procariotos. E o processo de regulação em eucariotos é muito mais complexo do que em procariotos. A regulação em eucariotos, ela pode acontecer em 3 momentos: na transcrição, no pós-transcrição ou na tradução. Na transcrição, ela pode ocorrer de diferentes maneiras: por proteínas regulatórias, que podem ser intensificadoras dessa transcrição para que ela ocorra mais rapidamente, ou silenciadoras para que a fita de RNA não seja transcrita; por receptores hormonais, onde o complexo hormônio-receptor se liga em sequências reguladoras, impedindo que ele seja transcrito. Também pode ser realizada a regulação pelas regiões controladoras de locus multigênicos, as LCRs. Essas regiões elas podem estar até bastante longe dos genes que elas controlam. E elas fazem isso através de dobraduras. Mesmo que elas estejam longe dessa parte do DNA que elas controlam, elas se dobram na fita, ativando e silenciando os genes. Outro mecanismo de regulação na transcrição é o nível de compactação do DNA, que pode tanto regular negativamente quanto positivamente. De maneira negativa, quanto mais condensado o DNA estiver, mais difícil vai ser dele ser transcrito. E de maneira positiva, alguns mecanismos são usados para desfazer essa inovelação do DNA nas histonas, para que determinadas regiões sejam expostas aos fatores de transcrição. De maneira negativa, a gente tem a obtinação das histonas, a desacetilação, a metilação das histonas, das ilhas CpG, e a metilação em taxas muito altas, ela pode fazer com que haja uma heterocromatização, que é a produção de uma cromatina altamente condensada, que impede que os fatores de transcrição cheguem a esse DNA. De maneira positiva, tem-se a acetilação, a desmetilação e proteínas remodeladoras de cromatina, que são proteínas que expõem regiões antes compactadas. Como mecanismos pós-transcricionais, nós temos o splicing alternativo, que é a clivagem de diferentes regiões em diferentes momentos. Isso vai fazer com que a mesma sequência de RNA mensageiro transcrita possa gerar diferentes proteínas finais. Também, como um mecanismo pós-transcricional, tem-se a alteração do sítio de clivagem do RNA mensageiro, que consiste em uma mudança no local que o RNA mensageiro vai ser cortado. Se ele vai ser clivado em uma região mais anterior ou numa região mais final para a adição da cauda poli-A. E isso pode mudar a função da proteína produzida. Outro mecanismo de regulação pós-transcricional é a retenção do RNA mensageiro dentro do núcleo. Em eucariotos, a transcrição ela acontece dentro do núcleo e a tradução no citoplasma. Se esse RNA mensageiro não vai para o citoplasma, ele automaticamente não tem como ser transcrito. Como mecanismos de regulação em eucariotos, no momento da tradução, tem-se a adição de adeninas na cauda poli-A em diferentes momentos. No momento que a célula perceber que ela precisa que esse RNA mensageiro ele seja traduzido, ela vai adicionar mais adeninas nessa cauda, vai fazer com que o ribossomo perceba esse RNA mensageiro como sendo um RNA estável, o que estimula a tradução desse RNA mensageiro pelo ribossomo. Outra maneira de regulação e controle da expressão gênica é por proteínas ativadoras da tradução.
seguindo o mesmo princípio de adição de adeninas na fita de RNA mensageiro, para proteção e estabilização dessa fita, alguns genes também podem ser protegidos por proteínas na extremidade 3' e o contrário ocorre com as proteínas repressoras. Essas proteínas repressoras, elas se ligam à região 5', fazendo com que o ribossomo não consiga se ligar nessa região 5'. Bom, então foi isso. Esse é o nosso mapa. Muito obrigada e até uma próxima. Beijinhos!